vamos estar dando início a esse culto, né? Eu já vou estar lendo o tema desse congresso, a qual, quando o Senhor pôs no nosso coração para abrir esse ministério, esse foi o versículo que Deus nos deu, que ele se encontra lá em Deuteronômio, capítulo 5, verso 6, que diz assim: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Amém? Aqui não encontra ninguém mais no Egito, e muito menos na casa da servidão. Deus nos libertou para adorar Ele, para a gente caminhar em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, Pai, em nome do nosso Senhor Jesus, neste momento vamos estar dando início, meu Deus, a mais um dia, Pai. Agradecemos a Ti, Pai, por todos os dias que o Senhor tem abençoado e por mais esse dia, Pai. Pedimos a Ti neste momento, Pai, que o Senhor venha abençoar, meu Deus, os louvores. Espírito Santo, use as palavras que eu necessito usar, mas não consigo. Diga para Ele nesse momento: me ajude nas minhas fraquezas, não sei como devo pedir. Espírito Santo, vem interceder por mim. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti. Espírito Santo, vem orar por mim. Na presença dos homens, na presença dos anjos, sempre eu te louvarei. Mesmo estando em guerra, você lembrando minha vitória, eu te louvarei, sobre toda a terra. Vamos no oceano do Espírito, e ali adorarei a Deus do meu amor, e eu navegarei no oceano do Espírito.
existe um rio, a árvore da vida. Sim, ele viu. Eu quero ir pra esse. Senhor, meu Deus, Pai querido amado, somente o Senhor pode tocar sobre a sua vida. Somente o digno de toda a honra, glória e louvor. Somente o Senhor, Ele pode tocar sobre aquele que te ofereceu essa noite. Muitos olham para você e não conseguem ver o seu valor. Te criticam, te desprezam por não conhecer seu interior, mas não sabem a história linda que Deus escreveu para a sua vida. Simplesmente uma pedra preciosa no meio do mar, porém escondida. Mas o cara veio tanto insistiu, e no meio do barro ele viu a pedra escondida. Não, o inimigo está dizendo: você já perdeu, pois você é uma preciosidade garimpada por Deus. Quem olha o seu exterior não tem valor, mas quem sabe o quanto você vale é o lapidador. Glória a Deus. Graça e paz, irmãos e irmãs. Uma alegria muito grande estar aqui com essa igreja linda e abençoada. Em nome da Igreja Metodista no Brasil, em nome dos nossos ministérios, vai pôr uma voz melhor aí. Em nome dos nossos ministérios de louvor e coral,
Ministério da Palavra, nós queremos agradecer a Deus, agradecer ao pastor Reginaldo, pastora Clélia e todos os irmãos e irmãs desse ministério que compõem esse ministério, por esse privilégio de estarmos aqui contribuindo com a obra do Senhor. O pessoal ali atrás está me ouvindo? Está tudo certo? Mais ou menos? Glória a Deus, aleluia! Glória a Deus. Estão pedindo para mexer lá. Isso, melhorou? Ficou bom? Quando a voz a natureza da voz não é boa, não adianta. Mas o Espírito Santo também ele fala. Glória a Deus. Queridos, o nosso tempo está curto. E eu quero, de uma maneira muito sucinta, contribuir nessa noite com esse Ministério da Palavra. Quando o pastor Reginaldo me convidou para estar aqui, eu fui buscar a Deus, ele foi buscar a Deus também, pedindo que Deus iluminasse, que Deus instruísse, que Deus inspirasse os preletores nesses dias de congresso. Eu tenho certeza que a palavra que Deus colocou no meu coração, ela não é a palavra que você quer ouvir. Ela é a palavra que você precisa ouvir. E o que me conforta é saber que quando Jesus pregava, o apóstolo Paulo e tantos outros servos do Senhor, eles não agradavam os homens. Eles anunciavam a mensagem de Deus. Profetas. Então nessa noite eu pedi para Deus, Senhor, eu quero ser um profeta. Eu não quero agradar homens. Graças a Deus nós temos um conhecimento, eu e o pastor dessa igreja, então eu fico tranquilo, posso pregar exatamente aquilo que Deus colocou no meu coração, porque Ele não vai ficar com raiva de mim. Ele é meu amigo. Aliás, essa amizade ela já tem 5 anos. E eu quero louvar a Deus pela vida de vocês. Eu conheci primeiro a pastora Clélia, né, e deu um trabalho para memorizar o nome dela. Depois que eu memorizei, eu falei errado. Muito tempo falando errado, mas aí, com o tempo, Deus foi dando graça. Aliás, o nosso encontro foi um encontro abençoado, né? Nós nos encontramos ali no salão de beleza da nossa irmã Gleice. Cadê a irmã Gleice? A irmã Gleice está aí? Eu vi a Gleice. Ah lá, a Gleice. E a Gleice me apresentou a pastora Clélia, que ainda não era pastora na época, e eu, sem conhecê-la, tive também a honra de ser um instrumento de Deus e profetizar na vida dela, e na vida do seu marido, na vida da sua família. Naquele dia Deus nos deu uma palavra profética dizendo: eis que eu vou tomar você e o seu esposo e vou levantá-los para que através de vocês um povo seja pastoreado. Queridos, e quando a gente libera essas palavras, vem uma preocupação, porque depois a gente fica pensando assim: meu Deus, se o Senhor falou, vai cumprir. Se o Senhor não falou, tem misericórdia de mim, tem compaixão da minha vida. E graças a Deus que Deus falou. Amém? Eles estão pastoreando a igreja do Senhor, e a motivação do coração desse casal, eu não tenho a menor dúvida. Eu não tenho a menor dúvida que a motivação do coração desse casal é fazer a vontade de Deus. Por isso, se Deus te plantou nessa igreja, se você veio para sobreviventes em Cristo, fique quietinho aqui, amém? Deixa Deus usar o pastor, a pastora na sua vida, e deixa Deus te usar na vida da igreja, para que o nome do Senhor seja sempre exaltado neste lugar e através deste lugar. Louvado seja Deus. Abra sua Bíblia comigo em Deuteronômio, capítulo 5, versículo de número 6. Texto base do congresso. Eu quero, a partir desse texto, ministrar o seu coração. O bom cristão, ao ouvir a palavra, ele fica de pé para fazer a leitura. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Vamos repetir juntos?
Eu vou ler e vocês vão repetir depois de mim, tudo bem? Então vamos lá. Eu sou o Senhor teu Deus. Eu sou o Senhor teu Deus, Que te tirei da terra do Egito. que te tirei da terra do Egito, Da casa da servidão. da casa da servidão. Senhor nosso Deus e nosso Pai, reunidos aqui na Tua presença, nós Te louvamos, Te adoramos, meu Pai, na beleza da Tua santidade, com cânticos de adoração, reafirmando a nossa fé através dos louvores, meu Pai. Sentimos a Tua presença. Eu Te louvo pela vida dessa igreja. Eu Te louvo pela vida, meu Pai, de cada momento desse culto, cada ato já, meu Pai, manifesto neste culto a Deus. Muito obrigado, Senhor. Agora, Pai, fala conosco. Nós precisamos ouvir a Tua voz. Necessitamos, meu Pai, da Tua palavra revelada. Não só o Logos. Vem com rema, Senhor, e manifesta revelação neste lugar, para que o Teu povo saia daqui cheio do poder do Espírito Santo, cheio da palavra, Senhor. Santifica-nos com a Tua palavra, meu Pai, e vem encher-nos com a Tua palavra, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu declaro que a partir dessa noite, ó Deus, dessa mensagem, nós não seremos mais os mesmos. Assim como ontem o Senhor ministrou, meu Pai, e essas pessoas não são mais as mesmas. Hoje o Senhor faz mais uma vez o milagre da palavra que transforma, da palavra que opera milagre no coração, e nós sairemos daqui diferentes para a glória e louvor do Teu nome. E até o fim desse congresso, meu Pai, nós seremos mais parecidos com Jesus Cristo para a glória de Deus. Nós oramos assim no amor, e em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Pode se assentar, querido irmão, irmã. Muito bem, este é um versículo bastante emblemático. Além dele ser a introdução do decálogo. O que é o decálogo? São os 10 mandamentos. Se você pegar esse versículo, você vai perceber que ele é a introdução dos 10 mandamentos. Então, quando Deus te deu esse texto para você ter, não só no congresso, mas como um texto emblemático para a sua igreja, Deus estava te dando um texto muito especial. Viu? Esse texto é muito especial, é um texto riquíssimo, e ele é a introdução dos 10 mandamentos. E esse texto, se você observar, ele percorre a Bíblia. Ele não percorre só o Antigo Testamento, ele vai percorrendo o Antigo Testamento, ele atravessa as barreiras neotestamentárias e ele vai para o Novo Testamento, deixando claro que Deus é o nosso libertador, amém? A Ele toda honra, toda glória e todo louvor, porque foi Ele que nos tirou do Egito, foi Ele que nos tirou da terra da servidão. Queridos irmãos e irmãs, quando nós olhamos para a libertação dos hebreus através de Moisés, nós podemos enxergar também a ação de Jesus Cristo para libertar a sua igreja do mundo. Então, essa comparação, ela é muito comum na teologia. Todas as vezes que você lê a respeito de Moisés, de Faraó, do Egito, do deserto, Canaã, você pode associar isso à vida cristã. Por exemplo, Faraó tipifica o próprio Satanás. Moisés tipifica Jesus Cristo. O Egito tipifica o mundo. O deserto tipifica a nossa caminhada cristã. E Canaã tipifica o céu, para onde eu e você nós vamos. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Então, quando nós olhamos para a história da escravidão e da libertação dos hebreus, nós precisamos relacionar isso com a nossa vida cristã, contextualizar isso com a nossa vida cristã, e assim nós vamos aprender muitas lições com o Senhor nosso Deus. Quem aqui foi tirado do Egito, levante a sua mão. Glória a Deus. E quando esse povo foi tirado do Egito, Deus ele trouxe sobre o Egito um juízo de pragas. Um juízo de pragas veio sobre o Egito. E é nesse contexto do juízo de pragas que eu quero compartilhar com vocês uma reflexão breve. Deus colocou no meu coração
a respeito de algumas propostas que Faraó fez para Moisés e que o diabo continua fazendo para a igreja. Propostas inaceitáveis, propostas indecentes que o diabo, na sua sagacidade, tem feito à igreja no decorrer dos tempos. São pelo menos 4 propostas que nós encontramos que Faraó ele faz para Moisés e que o diabo continua fazendo para a igreja. Eu queria que a partir desse texto você fosse agora lá para Êxodo capítulo de número 8. Êxodo capítulo de número 8. Eu queria contar a história, mas o nosso tempo é curto e eu acredito que a maioria dos irmãos são bem doutrinados, então conhecem a Bíblia. Então nós estamos aqui agora nesse inteirinho. Enquanto as pragas eram derramadas, Faraó se mostrava instável. Se você lê a respeito das pragas e no contexto das pragas, você vai perceber um rei volúvel, um rei que ao mesmo tempo está inflexível, ao mesmo tempo ele também está liderando o povo para servir a Deus no deserto. Porque esse era o pedido de Moisés, que Faraó liberasse o povo para que o povo celebrasse uma festa ao Senhor no deserto. Eu queria que você entendesse que nós já saímos do Egito, amém? Amém. Nós não estamos mais no Egito, nós não estamos mais vivendo uma transição. Nós fomos redimidos pelo sangue de Jesus, nós fomos lavados pelo sangue de Jesus, o nosso nome está escrito no livro da vida. Mas eu e você, nós precisamos entender que Satanás não se dá por vencido. E enquanto nós estivermos caminhando aqui na terra, nesse deserto, rumo a Canaã, o diabo sempre vai tentar contra a minha vida e contra a sua vida. E as propostas que Faraó faz para Moisés são as mesmas propostas que o diabo tem feito nesses dias para mim e para você. Propostas que nós não podemos aceitar. Eu queria que você olhasse para alguém, quem você quiser, se você quiser, e você dissesse para essa pessoa: preste atenção, porque o diabo vai propor isso para você. E você não pode aceitar. Êxodo capítulo 8. Abre comigo. Êxodo capítulo de número 8. Versículo de número 25. Chamou o Faraó a Moisés e Arão e disse: Ide, ofereceis sacrifícios ao vosso Deus nesta terra. Preste atenção, porque existe uma mensagem subliminar. A ação, ele não quer que o povo saia do Egito, porque o povo é escravo no Egito, está servindo ele. Mas Deus já decretou a saída do povo de Israel, dos hebreus no Egito. E Moisés então começa a exercer uma diplomacia. Ele volta e ele chega no Egito e começa então a exercer uma diplomacia. Diante do rei ele começa a pedir: deixa o meu povo, o povo de Israel, ir embora, celebrar uma festa no deserto. Até a 4ª praga, Faraó se mostra inflexível, se você ler o contexto. Mas da 6ª praga, nas 6 últimas pragas, da 5ª praga em diante, Faraó começa a ficar volúvel. E de repente, aqui no verso de número 25, depois que Moisés pede novamente que ele libere o povo, ele então declara: Ide, ofereceis sacrifício ao vosso Deus nesta terra. Quando nós interpretamos aqui essa fala de Faraó, entendendo a verdadeira motivação sagaz do coração desse rei, e trazendo também a própria personificação de Satanás, que nos dias de hoje, como em todos os tempos da igreja, tem feito a mesma proposta ao povo de Deus, eu entendo que ele está dizendo o seguinte: sirvam a Deus, mas fiquem no Egito. O diabo está dizendo para a igreja atual, assim como ele disse para a igreja no passado, ele está dizendo para a igreja no presente, e ele vai continuar dizendo para a igreja no futuro: sirvam a Deus, mas fiquem no Egito.
Sirvam a Deus, mas não saiam do mundo. Sirvam a Deus, mas continuem no mundanismo. Sirvam a Deus, mas continuem com a vida do mesmo jeito. Sirvam a Deus, mas não deixe Deus transformar vocês. Sirvam a Deus, mas continue comendo as iguarias do Egito. Sirvam a Deus, mas continue usando as roupas do Egito. Sirvam a Deus, mas continue com as tendências e as práticas do Egito. E sabe, queridos, essa é uma proposta inaceitável. A igreja precisa estar atenta, porque o mundanismo tem entrado na igreja. Satanás, de todas as suas estratégias e força, tem tentado colocar o mundanismo dentro da igreja e fazer com que a igreja sirva a Deus do jeito da igreja. E a igreja não pode servir a Deus do jeito da igreja. A igreja tem que servir a Deus do jeito de Deus, amém? Nós não servimos a Deus da maneira do homem. Nós não servimos a Deus da maneira da cultura daquele local. Nós servimos a Deus da maneira que Deus quer que o servamos. Diga para a pessoa que está do seu lado: não aceite essa proposta de Satanás. Sabe, queridos, existe uma frase wesleyana muito impactante e confrontadora. Quando nós falamos das ênfases da salvação, que é a regeneração, a justificação, a santificação, nós entendemos que a salvação, ela tira a pessoa do mundo, mas é a santificação que tira o mundo da pessoa. Então não adianta você vir para a igreja e ser salvo. Tem mais coisas para acontecer na sua vida. O propósito de Deus não é só escrever o seu nome no livro da vida. Assim como a pastora Clélia cantou, nós somos pedras preciosas, porém nós precisamos ser lapidados. E nós não podemos continuar afundados na terra do Egito, porque senão o nosso brilho nunca irá resplandecer. É tempo de nós revolucionarmos a nossa vida, nos levantarmos e caminharmos na direção da santificação. Sabe, queridos, a palavra de Deus nos diz em Levíticos capítulo 20, versículo 7: portanto santificai-vos e sede santos, pois eu sou o Senhor vosso Deus. O mesmo Deus que disse: eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, Ele está dizendo: santificai-vos e sede santos, porque eu sou o Senhor vosso Deus, e porque eu sou santo, vocês também precisam ser santos. A palavra de Deus nos diz em Eclesiastes que todo tempo e em todo tempo as nossas vestes precisam ser alvas, e não pode faltar o óleo sobre a nossa cabeça. Meus irmãos e minhas irmãs, nós estamos vivendo um período de relativismo moral, juntamente com um liberalismo teológico, aonde tudo pode, tudo vale. Que nós estamos assistindo aí em algumas denominações, isso é lamentável, e nós nos entristecemos, porque a igreja é uma só, como disse aqui o jovenzinho que ministrou a palavra de Mordecai, como ele disse, a igreja é uma só. E quando eu vejo parte dessa igreja se corrompendo, quando eu vejo parte dessa igreja entrando pelos caminhos do liberalismo moral, entrando pelos caminhos do relativismo moral, isso me entristece, porque é o nome do Senhor que está sendo envergonhado. Talvez você entrou aqui pensando: meu Deus, eu preciso de uma palavra poderosa para me triunfar. Se você quiser triunfar, você precisa se santificar. A palavra de Deus diz, irmãos, que sem santidade ninguém verá o Senhor. Satanás não é bobo, ele não é burro. Ele sabe que se ele tocar nessa área da sua vida, mantendo você com cara de crente, mas com vida no mundo, você nunca vai chegar no céu. E ele faz essa proposta para você todos os dias. Vai para a igreja, já que não tem jeito, mas continua vivendo nessa mentira, continua na prática desse pecado, continua nessa tendência.
continue nesse vício, continue fazendo isso, fazendo aquilo. Você não precisa largar isso, você não precisa largar de mentir, você não precisa largar de prostituir, você não precisa largar de fornicar. Continua fumando, continua bebendo, continua fazendo tudo isso. Essa é uma proposta do diabo, mas o Senhor está dizendo: santificai-vos, 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 porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de nós. Quer ver as maravilhas do Senhor? Sai do mundo. Certa feita Jesus curou o cego. Interessante que na cura daquele cego, Jesus tomou ele pela mão e tirou ele da aldeia. E Jesus fez ali toda uma ação poderosa, sobrenatural, carregada de revelação, de lições. E quando Jesus termina, que aquele cego está enxergando, Jesus simplesmente olha para ele e fala: não volte para a aldeia. E sabe, irmãos, às vezes nós entramos na igreja e Jesus faz algo na nossa vida, e quando nós estamos indo embora, o Espírito Santo fala assim: não volte para aquela prática, não volte para o mundo, não continue nessa vida. Mas nós não damos ouvidos para Deus. E nessa noite Deus manda eu te dizer: chegou o tempo da mudança, chegou o tempo da transformação, chegou o tempo de você ser santificado. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Fala para o irmão que está do seu lado: vai embora, não, fica aí. Está só começando. Fecha a porta. Aleluia, Jesus. Segunda proposta. Qual que é a primeira proposta? Sirva a Deus, mas não saia do mundo. Essa proposta é inaceitável. Segunda proposta, ainda no capítulo 8, versículo 28. Então disse Faraó: deixar-vos-ei ir, para que ofereçais sacrifícios ao Senhor vosso Deus no deserto, somente que, saindo, não vades muito longe, orai também por mim. Vamos interpretar essa fala? Está muito fácil, até que vocês estão colando ali, né? Vamos repetir juntos, vamos lá. Sirvam a Deus, mas não vão muito longe. O que quer dizer isso? Sirvam a Deus, mas não vão muito longe. Preste atenção. O diabo, quando ele sabe que ele perde numa área, ele tenta trabalhar em outra área. Ele não se dá por vencido. E uma das estratégias do diabo nesses dias é fazer a igreja ser rasa, teologicamente falando. É fazer a igreja ser uma igreja sem profundidade espiritual. Um povo, me perdoe a expressão, e eu me coloco nesse contexto, e nós vamos lutar para isso mudar, mas um povo carregado de um analfabetismo espiritual. Uns jovens que você pergunta para eles: meu filho, onde é que está o livro de Judas? Eles se desesperam. Você fala: abre em Abacuque, o irmão quase morre do coração. Outro dia eu falei: abre em Abacuque, o irmão perguntou: o que é isso? É de comer ou de passar no cabelo? O povo não tem profundidade, porque o povo não lê a palavra de Deus. Fala, Deus. Sabe, Faraó está dizendo: ó, vocês podem ir então, mas não vai muito longe não, fica na periferia da fé. Porque o diabo sabe que se você se aprofundar em Deus, se você mergulhar em Deus, você vai crescer na graça e no conhecimento de Jesus Cristo, e você vai se tornar um crente poderoso do Senhor, você vai se tornar um guerreiro, você vai se tornar um homem e uma mulher inabalável. O que não permite o homem e a mulher de Deus não se abalar, não é o cabelo dele que é muito bonito, porque passou na Chanel Charme e Beleza do lado. Não é porque o terno dele é mais brilhoso. Não é porque o sapato dele é bonito, todo decorado. Não é o estereótipo. O que faz o homem e a mulher de Deus permanecer inabalável é a profundidade dele no Senhor. São as raízes. Então, queridos, chegou o tempo de nós lermos a Bíblia. Chegou o tempo de
de nós buscarmos a Deus em oração, em jejum. Chegou o tempo de nós passarmos mais tempo com Deus. Aleluia. Nós estamos vivendo um período de nanismo espiritual. As pessoas estão empobrecidas na palavra, empobrecidas na fé. Eu não me refiro à simplicidade não, à humildade não, porque Deus pega as coisas simples desse mundo e Ele envergonha os que se acham sábios. Tem gente que não sabe nem ler direito, mas está lá no fundo com Deus, aleluia. Porque busca, porque ora, porque jejua, porque se humilha diante do Senhor. Não é uma questão de inteligência intelectual humana, é uma questão de entrega, é uma questão de busca pelo Senhor. Porque quando você busca a Deus, até quem não sabe ler, aprende a ler. Louvado seja o nome do Senhor. É o tempo, queridos, de nós buscarmos o Senhor. A palavra de Deus nos ensina, em Oséias capítulo 6, versículo 3. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A sua saída como a alva é certa, e Ele a nós virá como chuva seródia que rega a terra. Quando você lê Ezequiel 47, você vai perceber que existe ali todo um processo. Ele chama o profeta para caminhar nas águas. Preste atenção na revelação. Ele chama o profeta para caminhar nas águas. E o primeiro momento do profeta é quando ele coloca os pés sobre as águas e as águas dão nos seus tornozelos. Mas o profeta entende pela revelação e pelo chamado do anjo que ele não pode ficar caminhando a vida toda ali só molhando os tornozelos, não. Existe uma outra experiência. E ele então busca, ele caminha na direção desse chamado e ele molha os joelhos. Mas ele não se contenta porque ele ouve a voz de Deus dizendo: vem para mais fundo, porque eu tenho mais para revelar para você, eu tenho mais para fazer na sua vida. E ele anda mais uns passos e as águas dão nos seus lombos. E aí, queridos, nesse período gera um certo conforto na gente, porque você começa a sentir que você sabe alguma coisa. Eu quero te dizer que você não sabe nada, nem eu sei. Deus é uma fonte inesgotável de bênçãos e de revelações. E quanto mais você busca Deus, se aprofunda em Deus, mais Deus tem para revelar na tua vida, mais mistérios Deus tem para trazer na sua vida, mistérios que vão gerar transformação na sua vida e vão manifestar o poder de Deus através da sua vida. E aí Deus chama dizendo: vem mais. E o profeta então caminha. Em Ezequiel 47, a Bíblia diz que ele entra em muitas águas que o encobrem, águas que já não dá mais para viver na dependência do homem ou na independência de Deus, mas águas que te levam a transbordar no Espírito. Preste atenção, que é tempo de nós buscarmos conhecimento, não para a gente ter aquela famosa síndrome do cabeção. Eu sei muito da Bíblia, aqueles caras chatos que ficam discutindo Bíblia, falando eu sei disso, eu sei daquilo, versículo tal. Não é isso que Deus quer. É conhecimento para você manifestar a presença de Deus nesse mundo. É conhecimento para você sair por aí testemunhando e glorificando o nome do Senhor. É conhecimento para você permanecer firme e nos dias dos tempos maus, nos dias das tempestades, você não vai se abalar, você não vai retroceder, mas você vai continuar. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso o Senhor disse: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Encontrar o Senhor todo dia. Hoje você encontrou com Deus, Ele revelou algo no teu coração, Ele ministrou a tua vida. Então fique sabendo que hoje é hoje, amanhã tem mais, amanhã tem muito mais. E nós não podemos nos cansar de buscar a Deus. Satanás está dizendo: vai muito longe não, meu filho, para com essa bobeira, deixa de ser radical. Você está lendo a Bíblia demais, e o diabo usa a boca de pessoas. Às vezes o diabo usa até gente de dentro de casa. É certo que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas muitas vezes Satanás pega o fragilizado e usa a boca.
dele começa a falar: você está ficando doido, você está lendo a Bíblia demais, você está buscando demais, para com isso, você está indo muito na igreja. E sabe, queridos, duas coisas que nós temos que fazer. Diga comigo: assistir a aula e estudar. Falando numa perspectiva educacional, pedagógica dessa terra, eu pergunto para vocês: se um aluno assistir a aula, ele estuda? Ele não tem que fazer as duas coisas, assistir a aula na escola e estudar em casa? Sim ou não? Sim. É a mesma coisa no mundo espiritual. Não adianta você só vir na igreja. Agora também você não pode deixar de vir na igreja. Mas vindo na igreja, você tem que voltar para casa e buscar a Deus. Quando você lê o livro de Atos, você encontra uma igreja chamada a Igreja dos Bereanos. E o livro de Atos destaca que eles eram mais nobres do que os demais. Sabe por quê? Porque ao receber a palavra na igreja, eles voltavam para casa e iam estudar a Bíblia. Agora, o que a gente faz quando a gente sai da igreja, irmão? Sai naquela fome desesperada, irmão sai atropelando irmão, alguns saem até mais cedo para ver Fantástico, para ver futebol, para ver aquilo, ver aquilo outro, vai para a praça, não sei o que das quantas. Sai daqui e sai para buscar Deus. Não que você não tenha que passear, mas sai daqui com a palavra no coração, leva ela, vai ruminando, e no decorrer dos dias, da semana, até o outro culto, aleluia, deixa essa palavra ser ruminada no seu coração, oh aleluia, porque essa palavra vai levar você nas profundezas de Deus, e você não será mais o mesmo. A maior tristeza do pastor é encontrar com o irmão que estava no culto domingo à noite, na segunda-feira, e perguntar para ele: irmão, o que eu preguei ontem? Ah, pastor, eu não sei, eu estava olhando as crianças. E o irmão estava no primeiro banco, na primeira fila. Ele ainda argumenta, dizendo: eu estava fazendo qualquer outra coisa, por isso que eu não lembro. E lá em casa eu pego no pé dos meus filhos, porque depois do culto eu pergunto: o que eu preguei hoje? O que eu preguei hoje? E graças a Deus eles respondem: pai, o senhor pregou muito mal hoje, pai, o senhor pregou isso, pregou aquilo. Mas eles sabem o que eu preguei. Sabe, queridos, nós estamos aqui, nós temos que prestar atenção, porque é a palavra. E sair daqui, nós temos que levar essa palavra no coração, temos que buscar mais. A Bíblia é um livro antigo, mas é uma fonte inesgotável de Deus. Você quer vitória, querido? Então busque aprofundamento em Deus. Saia da periferia da fé. Fala para a pessoa que está do seu lado: para mexer com ele. Diga para ele assim: chegou o tempo de você se mexer em Deus. Sai da quietude. Sai da quietude. Sai da preguiça espiritual. É tempo de ler a Bíblia. Mas o senhor é pastor, é teólogo, o senhor leu só uma vez, só uma. Mas eu estudei todos os livros depois que eu li uma vez. Livro por livro. Porque, queridos, não adianta só ler a Bíblia de Gênesis, Apocalipse. Você tem que estudar a palavra de Deus. Deus está falando para essa igreja: meu irmão, meu querido pastor, que é tempo de buscar, e é tempo de se aprofundar na palavra. Sabe, meus irmãos, Deus não se impressiona com as nossas manhas, com as nossas artimanhas. Deus não se impressiona com a nossa aparência de espiritual. Deus não se impressiona com a nossa vida rodando no altar, com a nossa vida levantando as mãos para o céu, cantando. Deus se impressiona quando Ele encontra você de joelho no teu quarto, buscando a sua presença. Tem muito crente vivendo na emoção, tem muito crente que é feliz porque canta. Se ele deixar de cantar na igreja, ele entristece, ele aborrece. Mas aqueles que buscam a palavra, não interessa se pode cantar, se não pode cantar, se tem luz, se não tem luz, se tem energia, se não tem energia, eles estão na presença de Deus, fundamentados na palavra de Deus, cheios do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Terceira proposta, capítulo de número 10, versículo de número 11. Nós vamos ler do versículo 8, olha aí na sua Bíblia.
Então Moisés e Arão foram conduzidos à presença de Faraó. E estes lhes disse: ide servir ao Senhor, vosso Deus. Porém, quais são os que hão de ir? Respondeu-lhe Moisés: havemos de ir com os nossos jovens, e com os nossos velhos, e com os filhos, e com as filhas, e com os nossos rebanhos, e com os nossos gados. Havemos de ir, porque temos de celebrar festa ao Senhor. Replicou-lhes Faraó: seja o Senhor convosco, caso eu vos deixe ir, e as crianças. Vede, pois, tendes conosco más intenções. Não há de ser assim. Ide somente vós, os homens, e servi ao Senhor, por isso é o que pedistes. E os expulsaram da presença de Faraó. Preste bastante atenção. O diabo falha na área da profundidade. Ele não consegue te convencer. Você começa a buscar, você começa a ler mais a Bíblia, você começa a orar mais. O diabo falha porque você decidiu se santificar. Você não quer continuar mentindo, você não quer continuar sendo uma farsa, usando máscara. Você entra na santificação, você fala a verdade, você fala quem realmente você é, o que você realmente tem feito. Glória a Deus. E o diabo nota que ele perdeu. Então ele vem com uma terceira estratégia. Já que ele não pode tocar em você, ele vai tocar na sua família. E a proposta de Satanás é essa: sirvam a Deus, mas não levem a família. Escute, meu irmão, minha irmã. Nenhum sucesso na vida, seja ele financeiro, empresarial, seja ele ministerial, compensa o fracasso da família. E Satanás tenta nos enganar porque o ministério fascina. Ei, escute, o ministério é fascinante. Quando Deus começa a fazer algo na nossa vida, e quando Deus começa a fazer coisas através da nossa vida, principalmente num contexto assim, cultico, igreja, templo, ministérios, altar, isso é fascinante. Isso é maravilhoso, fazer parte do coral, fazer parte do ministério de louvor, fazer parte da mordomia, fazer parte do corpo de obreiros, fazer parte do ministério da palavra, pastores, pregadores. Isso é fascinante, é gostoso, é muito bom. Mas nós temos que tomar cuidado, porque Satanás pode nos cegar nesse momento do nosso ministério. Ele começa a dizer para você: não preocupa com sua família não, vai servir, não preocupa com sua esposa não, vai servir, não preocupa com seu marido não, vai servir, seu lugar na igreja, muda para lá, fica lá 24 horas, sabe, presta atenção, eu não estou aqui fazendo uma apologia aos desigrejados, aqueles que dizem que servem a Deus sem vir na igreja. Eu estou aqui falando a respeito de um princípio na Bíblia chamado moderação, equilíbrio. Nós temos que evitar dois extremos. O primeiro extremo é de nós afrouxarmos as nossas mãos e não querermos mais ter compromisso na obra do Senhor. Esse é um extremo perigoso, porque quando você deixa de se comprometer com a obra do Senhor, quando você deixa de servir a Deus com afinco, quem perde não é Deus, é você, sou eu. Mas existe um outro extremo. Quando nós deixamos o equilíbrio e a moderação e começamos a servir a Deus do nosso jeito, ou sob a pressão de pessoas. Você não pode andar na agenda dos homens, você tem que andar na agenda do céu. E se você prestar atenção na agenda do céu, existe tempo para a sua família que você tem que dar. Você tem que cuidar da tua esposa, você tem que cuidar do teu marido. Ah, pastor, mas o meu cônjuge é incrédulo, a Bíblia te dá orientação sobre isso.
Se ele é incrédulo e ele está morando com você e quer e consente estar com você, então você não deve largar ele. Você tem que cuidar da obra do Senhor e cuidar do seu marido. Não é simplesmente eu vou largar esse incrédulo e vou arrumar um da igreja, não. Se você está casada, se você está casado, a palavra de Deus está dizendo: sirva a Deus, mas leve a sua família. Glória a Deus. Se você for um homem sábio, uma mulher sábia, mais cedo ou mais tarde, esse marido vai se converter, essa esposa vai se converter. O que falta nos lares, infelizmente, é sabedoria do alto, porque às vezes nós queremos fazer as coisas do nosso jeito, com a força do nosso braço, mas é tempo de você parar, ouvir o Espírito Santo, porque Deus quer te dar direção no seu casamento. Ah, pastor, mas a Bíblia está dizendo que quem não deixar pai e mãe não é digno de ir para o céu. O pessoal faz uma confusão com esse texto. Quer ver só? Deixa marcada a sua Bíblia aí em Êxodo e abre comigo a sua Bíblia em Mateus capítulo 19, versículo 29. Aguenta firme aí que nós estamos partindo para o final. São apenas 4 propostas, nós estamos na terceira. Mateus capítulo 19, versículo 29. E todos os que tiverem deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou campos, por minha causa, receberão 100 vezes mais e herdarão a vida eterna. A pior coisa é você isolar um versículo. Sabe por que existe tanta heresia nesse mundo? Porque pessoas fracas da cabeça pegaram textos isolados e estabeleceram doutrinas. Querido, se você ler o contexto desse texto e a Bíblia toda, você vai entender que Jesus não está dizendo: deixa pai, abandona mãe, abandona esposa, quem não quiser nada com a igreja, deixa para trás e segue em frente. Não, Jesus não está dizendo isso. Jesus está dizendo que você tem que amar Deus acima de tudo, e que se as pessoas estão te condicionando, ou seja, se elas estão dizendo, ou você tem que escolher o Deus ou eu, aí é claro que você tem que escolher Deus, mas nem por isso você vai abandonar as pessoas. Amém. É o caso de muita gente que quando a família começa a pressionar e a dizer assim: mas se você virar crente, nós não vamos querer saber de você. E aí a pessoa desiste. Eu quero dizer para você que quando nós negamos o Pai aqui na terra diante dos homens, Ele vai nos negar diante dos anjos lá no céu. Mesmo que a família te pressione dizendo: se você vai virar crente, eu vou te deixar. Você vai dizer para a família: eu vou me tornar filho de Deus, mas eu nunca vou te abandonar. Aleluia! Porque o Senhor disse: ainda que o teu pai e a tua mãe te abandonem, eu, Senhor teu Deus, jamais te abandonarei. Agora olha o que Jesus está dizendo. Pega a sua Bíblia aí. Você que está lá no fundo conversando, pega a Bíblia e abre. Mateus capítulo 10, versículo 37. Preste atenção na palavra. Mateus capítulo 10, versículo 37. Quem ama seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Jesus está dizendo: você precisa amar a Deus acima de tudo, mas você não pode abandonar a sua família. Sabe o que o apóstolo Tiago disse a respeito disso? Se você quiser marcar, aliás, Paulo disse a Timóteo a respeito disso. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8. Se alguém não cuida de seus parentes, e especialmente dos de sua própria família, negou a fé e é pior que um descrente. Eu vou te dar 3 conselhos aqui em cima dessa proposta que você não deve aceitar. Preste atenção. Primeiro, em hipótese alguma, deixe de servir a Deus. O marido pode esbravejar, pai pode ameaçar dizendo que vai tirar você do testamento, não interessa, continue servindo a Deus. Essa é uma responsabilidade que você tem com a sua família, porque é você que Deus quer usar.
É você que Deus quer usar para salvar seus filhos. É você que Deus quer usar para salvar os seus pais. É você que Deus quer usar para salvar os seus avós. E se você mudar de ideia por causa da opinião deles, eles não serão salvos, e também você. Então, em hipótese alguma, desista de Deus. O segundo conselho, uma responsabilidade que eu e você nós temos com a família: seja um intercessor da família. Seja um intercessor. Ore pelo seu marido, ore pela sua esposa, ore pelos seus filhos, ore pelos seus familiares. Se você orou, depois que você orou, ore mais um pouquinho. Porque é a sua oração que vai fazer a diferença. O grande problema é que nós começamos a orar e desistimos. E Deus está dizendo para você: não desista de orar. Satanás está dizendo: não, esquece aí, vai orar por outras coisas. Esquece esse marido, esquece essa esposa, esquece esse peso morto aí. Vai servir a Deus, vai para a igreja, lá o povo te ama, lá o povo te entende, te compreende. E Deus está dizendo: não, lá o povo te entende, te compreende, mas a sua família, você precisa entender e compreender, e é você que tem que orar por ela. E em terceiro lugar, seja uma carta viva de Deus para a sua família. Sabe o que é ser uma carta viva? Acontece que esse familiar incrédulo, presta atenção aqui, esse familiar incrédulo, ele não lê a Bíblia, porque ele não conhece, ele acha que a Bíblia é um livro de história. E ele está irritado, porque o Deus desse século, Satanás, cegou o entendimento dele para que não resplandeça a luz do Evangelho na vida dele. E quando ele olha para você e vê você com esse evangeliquez, sabe, essa história de ficar lendo a Bíblia, tentando converter na base da leitura. Olha aqui, ó, a palavra de Deus está dizendo isso aqui, mulher. Ó. Você tem que ir para a igreja aqui, ó. Os meninos, vocês estão teimosos aqui, ó. A Bíblia está dizendo isso aqui, ó. Não vai adiantar, preste atenção, seja uma carta viva. A única leitura que esse marido faz, que essa esposa faz, é o seu comportamento, são as suas reações, são as suas atitudes. Então, quando você briga, é a carta que ela está lendo, que ele está lendo. Quando você discute, é a carta que ela está lendo, que os filhos estão lendo. E aí quando você leva a palavra dizendo: ó, vai ter um congresso lá na minha igreja, pastor Reginaldo, ainda põe o pastor no meio, pastor Reginaldo e a pastora Cléria, ela pensa: vamos, eles olham para você, quem que eles veem? Eles veem aquela mulher briguenta, eles veem aquele homem chato. Sirva a Deus, mas leve a sua família. Leve a sua família. E em último lugar, no capítulo 10 de Êxodo, a última proposta inaceitável. E quando chega na altura do campeonato, um sermão desse, ninguém diz amém, nem glória a Deus. O lombo está doendo. Queridos, é melhor uma repreensão franca do que o amor encoberto. Êxodo capítulo 10, versículo de número 24. Então o faraó chamou Moisés e lhe disse: ide, servi ao Senhor, fiquem somente os vossos rebanhos e o vosso gado, as vossas crianças irão também convosco. Olha que lindo, que coisa linda. Satanás é sujo, mas ele é esperto. O apóstolo Paulo, ele alerta dizendo: não ignorem os ardis de Satanás. Ele finalmente libera. Pode sair do Egito, pode servir no deserto, celebra a festa no deserto. Finalmente ele libera dizendo: não, vai, pode aprofundar na palavra, pode ser crente cheio do Espírito Santo. Com muita dificuldade ele fala: não, cuida da família mesmo, você está certo, Deus está certo, você não pode largar a sua família. Mas aí ele mexe numa área que
se estabiliza todo ser humano, que é na área financeira. A proposta dele é, irmãos, sirvam a Deus, mas não sacrifiquem os seus bens na obra de Deus. Eu quero dizer para você que conhece a palavra de Deus e ainda não dizima e não oferta, você ainda está vinculado ao Egito. Porque se eu sou de Deus, não só eu sou de Deus, mas o que eu tenho também precisa ser de Deus. Como que eu vou servir a Deus se os meus bens estão servindo só ao mundo e o meu bel prazer? Queridos, dízimo é mandamento, é estatuto, oferta. Tudo isso não é para que Deus fique feliz. Nada do que você fizer vai alegrar Deus mais nem menos. Deus é Deus. E nada que você trouxer na igreja vai aumentar o poder ou a riqueza de Deus. Deus é dono de tudo. Amém. Glória a Deus. O que eu e você nós fazemos é só devolver aquilo que é de Deus, aquilo que Ele colocou nas minhas mãos, nas suas mãos, nós só devolvemos. O que a Bíblia diz em Malaquias 3,10? Traga o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Sabe, queridos, nós estamos falando de uma ordenança divina. Nós estamos falando de um direcionamento do céu para que você seja abençoado, para que você seja abençoada. Então preste atenção, a proposta do diabo é: fique na igreja, sirva a Deus, mas não se comprometa em dizimar, em ofertar. Não se comprometa em colocar o seu carro, o seu tempo, os seus bens à disposição da obra de Deus. Não sacrifique. E Deus está dizendo para mim, para você, irmãos e irmãs, que é tempo de sacrificar. Amém. Sabe, queridos, se não houver sacrifício, não tem glória. Se não houver sacrifício, não tem o mover do Senhor. Quando o rei Davi foi para fazer um sacrifício ao Senhor, o dono da terra onde ele precisava para eleger um altar, um tal de Araúna, disse para ele: Davi, eu gosto tanto de você, essa terra é sua, pode fazer o sacrifício que você quiser, eu vou te dar tantos quantos você precisar, de holocaustos, tudo que você necessitar. Davi olha para aquele homem e diz o seguinte: longe de mim oferecer ao meu Deus aquilo que não me custe nada. Meu irmão, minha irmã, você está dando seu tempo aqui, é válido, mas Deus quer usar a sua vida, e Deus quer usar os seus bens, para que o Evangelho seja pregado no mundo inteiro, para que Ituverava conheça Jesus, para que todas as pessoas convertidas tenham um lugar para elas crescerem na graça e no conhecimento. Satanás está dizendo para você: sirva a Deus e não vá muito longe. Satanás está dizendo para você: sirva a Deus, mas abandone sua família. Satanás está dizendo para você: sirva a Deus, mas não sacrifique os seus bens na obra. E eu olho para Moisés, e a postura de Moisés precisa ser a minha e a sua postura, porque Moisés em todo tempo prevaleceu contra Faraó, e Moisés disse: o que? Eu quero é celebrar uma festa ao Senhor. Amém. Fique sobre os pés, irmãos e irmãs. Aleluia. Aleluia. Sabe, queridos, quando a noite fria cair sobre mim, eu vou estar firmado no Senhor. E quando eu no deserto me encontrar, oh, aleluia, eu sei que Deus estará comigo. Eu sei que Deus não me abandonará. E aí eu vou dizer: oh, abra-se o mar. E o mar vai se abrir. Aleluia. Hoje Deus te chamou aqui para você viver um posicionamento. Hoje Deus te trouxe aqui para você
ser alertado a respeito das propostas do diabo, para você não cair nas ciladas de Satanás. Hoje Deus te trouxe aqui para a sua vida mudar. Preste atenção, meu irmão. Eu não estou aqui falando para uma pessoa, eu estou falando aqui para a igreja. Eu estou falando para a igreja. Mas o Espírito de Deus conhece a peculiaridade de cada um de nós. Aliás, Deus sabe o nome de todos que estão aqui presentes. Até o cabelo da cabeça, Deus sabe a soma dos fios. Ele conhece o seu coração e Ele está falando com você, porque Ele quer que você celebre uma festa no deserto. Sabe, queridos, o deserto é essa vida cristã que nós estamos vivendo. E quantas vezes essa vida se torna amarga. E assim como o povo de Israel, nós também lamentamos ter saído do Egito. Nós até falamos: por que eu vim para a igreja? Lá no mundo estava melhor, lá a comida estava melhor. E eu sei que nos momentos de fraqueza nós somos murmuradores por natureza. Mas essa noite Deus está chamando você para você se alegrar no deserto. Está difícil, se alegre. Marido está dando trabalho, se alegre. Não desiste não. Às vezes o cônjuge dá trabalho, desiste tão facilmente. Continue, sirva a Deus, mas não deixe a sua família para trás não. Nós vamos louvar o Senhor, e você vai entender que você está no deserto. Mas nem por isso você precisa ficar aborrecido, triste, abatido. E nem por isso você precisa ouvir Satanás e dar ouvidos para o diabo. Mas é tempo de você ouvir a voz de Deus. Vamos celebrar? Vamos celebrar assim ou não? Eu quero fazer uma oração e depois nós vamos celebrar. Você que está aí atrás, está me ouvindo? Coloque a mão na altura do seu coração. A juventude está lá no fundo lá. Jéssica, faz assim com a mão, está me ouvindo? Coloque a mão aí na altura do coração. Porque o Senhor está dizendo: eu não quero que fique ninguém para trás. Glória a Deus. Às vezes as crianças estão lá, elas fazem barulho, a gente fica assim, está atrapalhando. Não, elas não atrapalham. Traz para a igreja, pode trazer, irmã, traz. A gente suporta, a gente ensina. E amanhã essas crianças vão ser os pastores dessa igreja. Não deixa ficar para trás não. Não deixa ficar para trás não. Pega a família, traz. E vamos servir a Deus, amém? Se a palavra falou no seu coração em um momento específico, e dentro dessa área você precisa de um toque de Deus, eu quero desafiá-lo a vir aqui na frente, porque eu quero fazer uma oração por você. Se a palavra falou com você numa área específica da sua vida: pastor, eu não estava conseguindo dizimar e ofertar, mas Deus falou comigo, a partir de hoje eu quero sacrificar os meus bens. Vem aqui na frente, vem fazer um voto com o Senhor. Pastor, eu estava já a ponto de desistir da minha família, porque eu quero servir a Deus, eu amo o Senhor, mas eu não aguento mais. Vem aqui, porque Deus quer te fortalecer, porque é tempo de você amar a sua família, é tempo de você lutar pela sua família. Ah, pastor, eu não tenho vontade de ler a Bíblia, eu não tenho vontade de orar, mas eu estou entendendo que se eu quiser permanecer em Deus, eu tenho que buscá-lo. Vem aqui na frente, eu quero orar pela sua vida. Pastor, eu estou embaraçado em muitos pecados. Eu quero dizer para você: não importa. Esse momento é oportuno e Deus não vem e acusa você dos seus pecados. Ele confronta você, te dando a oportunidade para segurar a sua mão e te fortalecer e atravessar com você esse deserto, para te desembaraçar de todo embaraço, de todo pecado que velozmente te persegue. Vem aqui na frente. É noite de libertação, é noite de cura, é noite de transformação. Vem fazer um voto com o Senhor, vem fazer um voto com o Senhor, uma aliança. Oh, Espírito do Senhor, Espírito do Senhor,
São teus filhos aqui no altar, Deus, fazendo um voto em o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Ouve o clamor desse homem e dessa mulher. Ouve a oração desse que vem apresentar a sua causa, apresentar a sua vida. Esse que vem se entregar a Ti, ó Pai. Meu Deus, esse que não quer mais servir a Deus no mundo, mas apesar de estar no mundo, não ser uma pessoa do mundo, que deseja se santificar, meu Pai, toma nas mãos, Senhor. Desembaraça, meu Pai, esse jovem, desembaraça esse homem, essa mulher. Nós precisamos da santificação. Sem santidade, Pai, nós não vamos Te ver. E nós queremos Te ver todos os dias. Nós queremos experimentá-lo mais e mais. E um dia, meu Pai, vê-lo face a face e morar contigo eternamente no céu. Santifica a nossa vida, Senhor. Vem, Senhor, gera fome, gera sede, assim como a costa suspira pelas correntes das águas, Senhor, que nós possamos suspirar pela Tua palavra, desejar a Tua palavra, desejar, ó Deus, estar diante de Ti, orando, buscando o Senhor, meu Pai, lendo a Tua palavra, comendo de Deus, bebendo de Deus. Oh, Yandaramanaxere, Cantaramanas. Oh, Senhor, vem e abençoe esse marido, essa esposa, esses filhos. Toma nas mãos, Senhor, e realiza um milagre sobrenatural. Porque é o Senhor que está dizendo: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão, para que você declare: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia. Para que você declare: eu creio, e eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu creio, e eu e a minha casa seremos salvos. Oh, Senhor, toma agora esse cônjuge que está sendo representado aqui no altar. Toma agora esses filhos, meu Deus e meu Pai. Toma nas mãos, Senhor, essas famílias que estão sendo aqui representadas. E gera, Senhor, libertação, gera cura. Vai dar equilíbrio para a Tua igreja, Senhor. Nos ensina a servi-lo com compromisso. E nos ensina, meu Pai, a cuidar da nossa casa, a cuidar da nossa família. Ó Deus, agora, Senhor, toma nas mãos o nosso coração em relação aos dízimos e às ofertas, em relação a servi-lo com os nossos bens, a servi-lo, meu Pai, com a nossa comida, distribuindo aos pobres, ao necessitado, a servi-lo, ó Pai, com aquilo que temos, seja um carro, uma moto, com aquilo que o Senhor nos deu, a servi-lo com o nosso dinheiro, ofertando e dizimando na Tua casa. Nós queremos oferecer a Deus aquilo que nos custe, então nós vamos sacrificar no Teu altar, Senhor. Oh, aleluia. Sela, meu Pai, e toma, Senhor, este povo santo aqui da igreja em especial, os irmãos aqui das sobreviventes, meu Pai em Cristo. Toma nas mãos, meu Deus, essa nação. Toma nas mãos, Senhor, o pastor Reginaldo, a pastora Clélia, e faz com que essa igreja viva, meu Pai, fundamentada na palavra, uma igreja doutrinada, uma igreja, meu Pai, que anda na verdade e usufrui de todos os benefícios que Jesus Cristo conquistou na cruz do Calvário. Nós abençoamos, meu Pai, uns aos outros. Nós nos abençoamos, irmãos e irmãs, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Amém. Vocês podem ficar aqui. Vamos celebrar.